É penta! É penta! Fala, rapaziada! No vídeo de hoje vamos trazer 5 curiosidades sobre a Copa do Mundo. Falando um pouco do Brasil, falando um pouco de outras curiosidades históricas, que tem muita coisa que eu não sabia e garanto que você também não sabia. Fiquei de cara com algumas e vamos estar vendo aí. Primeira curiosidade, primeira Copa do Mundo foi feita em 1930, no Uruguai. A Copa do Mundo foi criada pela FIFA, lá nesse ano, em 1930, no Uruguai. E o Uruguai mesmo foi campeão. Em cima de quem? Da Argentina. Los Hermanos, nossos arquirrivais. Primeira Copa os caras já perderam, melhor coisa. E ali a ideia principal do torneio era o quê? Trazer seleções de melhores jogadores de cada país. Então a primeira edição foi feita com 13 equipes, sendo elas Argentina, Bélgica, Bolívia, Brasil, Chile, Estados Unidos, França, Iugoslávia, México, Paraguai, Peru, Romênia e Uruguai. Pode ver que dentre essas 13 seleções a maioria é da América do Sul. Por quê? As viagens transatlânticas eram muito demoradas e tinham um custo maior também. Então eles fizeram com um país sul-americano, a maioria deles. Então o Uruguai foi campeão em cima da Argentina. Essa foi a primeira Copa do Mundo. Segunda curiosidade, o Brasil, único país a participar de todas as Copas até hoje, até nos dias de hoje. E até mesmo nas que nem foi campeão, é muito lembrado pelo talento e força no futebol. Com 5 títulos, sendo em 58, 62, 70, 94 e 2002. De 70 a 94 teve um período de 24 anos sem ganhar Copas. Então foi um período bem, até lembrado também, em 80 tinha um time muito bom, com Zico, Sócrates, e a gente tinha uma seleção muito poderosa que, olhando assim, era a melhor que tinha e não foi campeão também. E a pergunta que fica é, será que o Brasil consegue o hexacampeonato? 2026, agora acho que com o Ancelotti vindo aí, trazendo um olhar europeu, trazendo uma tática europeia, tem muita chance de ganhar. Só que, como eu falo, eu comento até com a minha esposa às vezes, o Brasil tem que parar e olhar a camiseta que eles estão vestindo. Os jogadores têm que parar e olhar o peso da camiseta que eles estão vestindo. Olhar todas as Copas que foram ganhas por essa equipe, lembrar o peso que é vestir a camiseta do Brasil. E ir com essa garra, e com essa força. E creio sim, muita gente duvida, mas eu creio sim que pode sim ganhar a Copa do Mundo 2026. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. E marcha pro Hexa. Terceira curiosidade, Maracanazo. Se você aí tá achando que o 7-1 da seleção brasileira foi uma vergonha, a maior vergonha, teve uma antes. Copa de 1950. Tinha Barbosa, Bigode, Maneca, era um time muito bom também. O que acontece? O Maracanazo, aconteceu no Maracanã, era 173 mil pessoas assistindo oficialmente, mas estima-se que tinha mais de 200 mil pessoas na arquibancada. Um feito histórico, que nenhum outro jogo até hoje superou esse público, contando só na arquibancada. Então era uma seleção muito boa. O que acontece? O Brasil precisava só de um empate para vencer a Copa do Mundo. Então era segurar o jogo, trabalhar a bola, mas em alguns erros, que até culpam o Barbosa, numa jogada que ele sai e tinha que ter esperado, o Barbosa era goleiro, tinha que ter esperado, a gente acaba sofrendo o gol de virada e acabamos perdendo a final da Copa do Mundo de 1950. Então, depois desse feito, o mais vergonhoso da seleção brasileira foi o 7-1 contra a Alemanha, que foi na Copa 2014 aqui no Brasil, que foi tenso. Eu me lembro que eu estava assistindo com uns parceiros meus, o negócio foi quando começou a dar 4, quando deu 3 gols de diferença, falei, não, dá para alcançar. Aí 4, 5, aí até que daí o Oscar faz um gol lá, falei, já era. Ali foi baque. O primeiro gol das Copas do Mundo. Lucien Lauré nasceu em 10 de dezembro de 1907. Com apenas 1,60 m, foi o primeiro homem a marcar um gol numa Copa do Mundo, como atacante da seleção da França.
em 1930. Na Copa seguinte, em 34, não pôde jogar por conta de uma lesão. Acabou sendo convocado durante a Segunda Guerra Mundial para servir o exército francês, sendo capturado pelos alemães e sendo prisioneiro de guerra até 43. Depois de solto, ainda voltou a jogar futebol, em Besançon, na França. Laurent entrou para a história sem nem saber. Ele faleceu em 2005, aos 97 anos, como o último sobrevivente da Copa de 1930, e até hoje é lembrado como o homem do primeiro gol das Copas. É o jogador mais novo a ganhar uma Copa do Mundo. O ano era 1958. O Brasil buscava seu primeiro título mundial. No meio daquele elenco cheio de craques, um garoto de 17 anos surgiu como revelação absoluta. Pelé marcou 6 gols naquela Copa, incluindo 2 na final contra a Suécia, jogando fora de casa, diante de quase 50 mil torcedores europeus, no estádio Råsunda, em Estocolmo. Ele começou a competição no banco, mas bastou entrar em campo para mudar a história do futebol. Com isso, Pelé se tornou o jogador mais jovem da história a vencer uma Copa do Mundo. Um recorde que permanece até hoje, mais de 60 anos depois. Então, pessoal, essas foram as 5 curiosidades que eu trouxe para vocês das Copas do Mundo, desde 1930 até hoje, desde a primeira edição. Então, para enfatizar que o nosso Brasil é o maior campeão, e estamos em busca do hexacampeonato em 2026. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.